Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 18, onde fala sobre inconvenientes e perigos da mediunidade. Na semana passada nós vimos sobre a questão da mediunidade afetar o estado físico ou moral do médium. Nós vimos que a mediunidade por si só não afeta nem o estado físico, nem o estado moral. Tudo depende do uso da mediunidade, que sabemos que tem que ser sempre para fins úteis e para fins de instrução e de ajuda aos irmãos encarnados e desencarnados. Hoje, e a partir de algumas questões seguintes, nós vamos tratar de algo muito importante, que é a criança. Nós sabemos que a criança é um espírito que muitas das vezes é muito maior do que nós, sabe muito mais do que nós, tem uma bagagem muito maior do que a nossa. Normalmente é muito sábio. Agora, tem casos, como nós sabemos, e pela natureza do nosso mundo de expiações e provas, em que crianças vêm com débitos grandes a saldar, com uma tarefa a cumprir. E nós, no momento em que a recebemos como pais, como responsáveis, como professores, tios, seja quem for que tiver contato com a criança, nós temos uma grande responsabilidade de recebê-los com muito amor, tratando-os com carinho, com atenção, com o devido respeito que elas merecem, porque são espíritos muitas das vezes sábios, que nos vêm trazer muitas coisas úteis, principalmente nesse momento de transição pelo qual estamos passando. Então vamos ver o que nos diz as questões seguintes, onde Kardec pergunta: há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Então, os espíritos respondem: certamente. E sustento que é muito perigoso. Então, está perguntando sobre desenvolver a mediunidade na criança. Porque esses organismos fracos, as crianças delicados, seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. Então não se deve desenvolver mediunidade na criança. Não se deve levar a criança para uma sessão mediúnica. Não se deve colocar a criança numa situação de mediunidade forçada. Vamos ver o que nos diz a questão seguinte. Entretanto, há crianças que são médiuns, naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente? Pergunta os espíritos. Pergunta ao Kardec aos espíritos. E eles respondem: não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Então, olha só a diferença. Na questão anterior, pergunta se podemos desenvolver a mediunidade numa criança. Na pergunta seguinte, é colocado no caso da criança ter a mediunidade aflorada naturalmente. É diferente. Ninguém forçou. Então, naturalmente, a criança apresenta indícios de uma mediunidade. Como normalmente nós vemos as crianças conversarem com os seus amiguinhos, né, imaginários que a gente fala, ela está lá no cantinho, brincando, sozinha, de repente começa a conversar, como se tivesse alguém ali próximo dela. Ver coisas, ver pessoas, que até questionam: mamãe, papai, eu vi
um garotinho, ou vi um moço ali e tal. Então, devemos ter cuidado, tratar com atenção essas crianças que têm essa mediunidade natural. Não assustá-las e, se possível, ir explicando aos pouquinhos para que ela se ambiente com essa situação. Então, nós vamos ver aqui no item seguinte que fala assim: não ocorre o mesmo quando é provocado e superexcitado. Então, quando é espontâneo, não tem problema. Notai que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que, a miúdo, esquece. Mais tarde, o fato lhe vem à memória e, se conhece o Espiritismo, explica-se facilmente. Então, foi aquilo que eu falei. É só nós acompanharmos com atenção, com cuidado, né? Porque quando a criança relata algumas situações dessas, de ver, de ouvir, de conversar com o amiguinho, a gente tem que simplesmente ouvir, verificar se o diálogo é um diálogo infantil, um diálogo agradável, que não causa nenhum transtorno. A gente só conversa porque a gente sabe que, dependendo da situação natural da criança, ela vai tratar aquele evento normalmente e com pouca importância. Logo, ela vai esquecer. Vai ficar na sua memória aquela situação, aquele amiguinho e tal, mas ela não vai ficar traumatizada com a situação, porque ela vai ser diluído na sua memória tranquilamente. A questão seguinte pergunta: qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Essa é uma questão importante. Os espíritos respondem: não há idade precisa, e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Então, quando nós vimos a história de Allan Kardec, lá no início, quando ele estava recebendo as mensagens, lançando as perguntas para montar, para codificar o livro dos médiuns, ele tinha a ajuda de duas adolescentes, que eram médiuns fantásticos, médiuns de escrita, médiuns escreventes. Então, elas não eram forçadas, simplesmente elas tinham essa capacidade natural e ajudaram muito a Kardec naquele momento. Elas tinham uma idade tenra, uma idade de criança, adolescente, talvez 12, 13 anos. Então, há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Então, mais uma vez, a gente lembra que nós, que as crianças, são espíritos altamente evoluídos, muitas das vezes. Então, uma criança de 12 anos, muitas das vezes tem um desenvolvimento maior, muito maior do que qualquer adulto. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. Então, ele está tratando aqui da mediunidade em geral, mas para que a gente tenha cuidado com a mediunidade de efeitos físicos, que é mais fatigante corporal fisicamente, que ela exige mais fisicamente. A escrita tem um outro inconveniente, que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. Então, a criança que teoricamente não sabe escrever ainda, por exemplo, né? Então tem que se tomar maior cuidado ainda, porque ela não tem a experiência da escrita e vai ficar assim, como se não entender a situação. Então, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente vai pegar o último item
do número 222, que é interessantíssima a observação feita sobre as crianças. Então, que a gente tenha essa responsabilidade de tratar as crianças que têm a mediunidade natural, acompanhá-las, orientá-las e estar sempre presente para que elas relatem voluntariamente aquilo que elas estão vivenciando. E nunca forçar, nunca tentar desenvolver mediunidade em criança, que isso não é adequado. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.